beleza? Então, tô chegando aqui, né, com o meu canal e para começar essa sequência de vídeos aí, falando sobre quadrinhos, que vai ser o foco aqui, eu vou trazer, né, eu vou procurar começar com algo não habitual, né? Normalmente, a maioria dos canais de quadrinhos fala logo de super-heróis. Eu vou tentar aqui trazer HQs, né, quadrinhos ou gibis, como você queira, que não são de super-heróis, né? Que, querendo ou não, chegou uma hora até na vida do próprio colecionador, leitor de quadrinhos, que ele enjoa um pouco de super-heróis e procura outros gêneros, né, de quadrinhos, né? Então eu vou indicar aqui 5 HQs, né? Algumas mais recentes, outras mais clássicas, né, que não são de super-heróis, não são Marvel e nem DC, mas mesmo assim podem interessar, né, interessar a quem busca, né, conhecer esse universo de quadrinhos. Né. Claro que nós vamos falar de HQs de super-heróis aqui, a minha coleção é majoritariamente composta por gibis de super-heróis, né, e óbvio que eu vou falar muito de super-heróis, mas no momento, né, para começar, né, tentar convencer as pessoas aí de que existe todo um universo fora a parte dos super-heróis, né, para conhecer dentro dos quadrinhos. Então vamos lá, começando aqui com uma mais recente, né, que é uma HQ que é puramente de ação. Apesar de não ser, né, de super-herói, mas tem muitos elementos ali que a gente encontra em uma HQ de super-herói. Mas enfim, eu estou falando dessa aqui, né, essa HQ chamada, né, que tem apenas consoantes aqui no seu título, mas a pronúncia correta seria Berserker, né? Que aqui é uma HQ escrita pelo Keanu Reeves, né? Isso mesmo, o astro de Hollywood, Keanu Reeves do Matrix ali, que hoje em dia está fazendo o John Wick, né? Mas já fez muitos outros sucessos aí, né? Teve a ideia, a sacada de fazer essa HQ em parceria com um outro roteirista aqui, Matt Kind, lá já que o Keanu Reeves não tem tanta experiência assim com quadrinhos, ele faz o quadrinho em parceria com outro roteirista. E com desenhos do Ron Garney. O Ron Garney é um cara já experiente aí na indústria de quadrinhos, né, de super-heróis, e tá fazendo essa parceria aqui. A HQ, ela trata, basicamente o protagonista tem a cara do Keanu Reeves, né? E a HQ ela trata de um guerreiro imortal, né? Que já tem ali basicamente seus quase 1000 anos de idade, né? E ele hoje em dia ele trabalha para o governo dos Estados Unidos, ajudando, né, a eliminar ali alguns inimigos, né, em alguns países ali, inimigos dos Estados Unidos e tal. Mas o objetivo dele, o objetivo principal dele é trabalhar em troca de ser estudado, né, pela agência, né, pela parte científica ali, digamos assim, do governo, né, para que eles possam fazer com que ele morra. O objetivo, na verdade, dele é morrer. Ele está cansado, ele já teve tantas experiências na vida, né, é, que ele está simplesmente cansado, está de saco cheio, não quer mais viver, ele quer encontrar o fim para a vida dele, né? Então ele trabalha em troca disso, em troca né, que os cientistas desenvolvam alguma forma de matar ele. A história ela vai sendo contada aqui, né? Começa com ele já em ação, né? É, é, agindo aqui em prol do governo, né? Dos Estados Unidos aqui umas operações aqui. É uma HQ bem violenta, né? Pode ver aí como ele tem mesmo a cara do Keanu Reeves, né? Ele é conhecido aqui apenas por B, né? Você só sabe que o codinome dele aqui é B. Então a gente vai ter aqui cenas de ação, né, com muita violência, uma narrativa bem bacana, bem rápida, uma HQ bem ágil de se ler, e com alguns flashbacks ali que vão revelando, né, um pouco do passado dele. Vai ser uma série que ela vai ter ali
3 edições, né? Aí um pouco da arte aí do Ron Garner aí para vocês. Ela vai ter 3 edições, até agora saiu em 2 volumes, né? E aqui, ó, aqui é um pouco do passado dele que vai mostrando, né? Algumas batalhas. E esse Berserker aqui é simplesmente um modo, um momento de fúria ali que os guerreiros, né, da tribo dele entravam, em que ele ficava totalmente alterado ali e ganhando super força para eliminar os adversários ali. Então é uma HQ muito bacana, aqui está o segundo volume, tá? E a gente está aguardando aí o terceiro para concluir, mas é uma HQ bem bacana, bem divertida, para quem curte ação assim, principalmente para quem gosta de filmes de ação, essa aqui é uma boa pedida. E aqui em seguida nós temos um HQ já puxando para o gênero de terror, que é o 30 Dias de Noite. 30 Dias de Noite, né, para quem não lembra, foi inspiração para um filme muito bacana, por sinal. Essa aqui é uma caixinha que vem, né? E a edição é essa aqui. Uma capa assim, bem minimalista, que eu acho muito bacana. Esse aqui saiu pela editora Darkside, que é bem a cara da editora, esse tipo de quadrinho. E o que é que acontece aqui? Nós temos aqui uma história de vampiros, uma história de vampiro raiz mesmo, vampiro, aquele vampiro grotesco que mete medo na gente, né? Aqui essa edição compila as 3 primeiras minisséries desse título, né, do 30 Dias de Noite. Ela é escrita pelo Steve Niles e desenhada pelo Ben Temple-Smith. O Steve Niles, ele começa aqui, né, que é com a primeira história, que justamente é que inspirou o filme, né, contando a história de uma cidadezinha ali no Alasca, né, uma cidade bem afastada, assim, mesmo de qualquer outro tipo de civilização, né, onde em um período do ano ali, onde o inverno mesmo chega para valer, em que passam-se 30 dias totalmente sem sol ali naquela cidade, ou seja, daí o nome 30 dias de noite. Então o que acontece? Quando esse período chega, um clã de vampiros acaba descobrindo, né, sobre esse período que a cidade passa sem sol e vai para lá para fazer um verdadeiro massacre na cidade, né, e eliminar mesmo e se alimentar dos habitantes dessa cidade. Aqui a arte, né, do Ben Temple-Smith, que é muito bacana, uma parada bem alternativa mesmo, bem underground, né? Ele tem um pouco ali do estilo eu acho pelo menos, né, do Bill Sienkiewicz, que é um cara bem conhecido aí nos quadrinhos norte-americanos, estilão assim bem dark mesmo, né? É uma HQ bem violenta, né? E aí, né, com os vampiros ali bem malvados mesmo, como tem que ser, né? Vampiro. Vampiro pra mim tem que ser isso aí. E essa primeira minissérie, como eu falei, que inspirou o primeiro filme, né? E nós tivemos aí um segundo filme também, que é baseado na segunda minissérie, que é a continuação, que eu concordo com muitos que falam que é mais fraco do que a primeira minissérie, né? Na HQ, realmente o filme é uma porcaria, muito inferior ao primeiro, né? O segundo filme é muito inferior, mas a HQ eu acho bem bacana, porque na HQ tem 2 continuações, na verdade, tem mais 2 minisséries, né? E tá tudo compilado aqui, mas as 2 são bem bacanas, apesar de não serem no nível da primeira. Mesmo assim eu gosto muito. Então fica aí a dica, né, do 30 Dias de Noite, que é uma HQ de terror, de vampiro, bem bacana para quem curte o gênero. Em seguida, eu acho que muita gente conhece isso aqui. Talvez não o quadrinho, mas o filme que foi baseado nessa obra do James O'Barr, que é O Corvo. O Corvo, uma HQ ali que saiu em meados dos anos 80, né? E, pô,
acredito que nos anos 90, quando foi lançado o filme, muita gente, né, ficou pasmo ali com o filme, né, porque aquele estilo bem diferente, bem dark, né, digamos assim, gótico, né, do filme, misturando ali com ação, com aquela coisa mística, né, do corvo ressuscitando o maluco aqui para se vingar. E basicamente é a mesma história, com algumas alterações, né, adaptações que são feitas para o cinema, né, mas aqui nós temos uma arte absurda do James O'Barr, né, claro que aqui um estilo ainda bem cru, digamos assim, né, ele estava aqui bem no início mesmo da carreira dele, assim, e isso aqui é envolto em muitas situações ali nos bastidores, cara, que, porra, sinceramente, são que inspiraram, na verdade, né, o O'Barr a criar essa história, né, que foi a perda da namorada dele, né, de uma forma bem, assim, que ele se culpa muito pelo que aconteceu. Isso é contado aqui na introdução da história, ele conta, né, e ele acabou fazendo essa obra aqui inspirada nisso, né, com muita dor, com muita raiva, né, pela forma como ele perdeu ela. Basicamente foi uma situação onde ele estava com o carro preso, né, não podia sair porque estava sem habilitação. Ele liga para a namorada dele para ir buscar, porque ela estava com habilitação, né, regularizada. Ela liga para ela buscar ele, ela vai e acaba sofrendo um acidente, é atropelada por um cara bêbado, e o O'Barr passa muito tempo se culpando por isso e escreve essa obra aqui, que tem quase, digamos assim, a mesma história, né? Nós temos o Eric passando por uma situação parecida. O Eric é o personagem, né, aqui, o principal da história, onde ele está parado com o carro na beira da estrada junto com a namorada dele, que aqui no quadrinho se chama Shelley, e ele é abordado por uns vagabundos, né, que chegam dizendo que querem ajudar, quando na verdade a intenção deles é apenas barbarizar, né, com o casal ali parado numa situação difícil com o carro. E eles abusam de todas as formas deles e acabam assassinando eles de maneira muito, muito, muito brutal. E acontece que esse corvo do título é uma parada meio mística que acaba trazendo o Eric de volta para se vingar de cada um dos bandidos que fizeram o que fizeram com ele. E ele vai se vingando das maneiras mais brutais possíveis, né? Até que ele consiga encontrar essa paz que ele procura. É uma história densa, pesada, né? Com muita ação, né? Cenas brutais mesmo, mas mesmo, ao mesmo tempo cenas muito bonitas, né? Que vai mostrando aqui os flashbacks dele, lembrando, né, de alguns momentos dele com a Sherry, com a namorada dele, na arte. Aqui que ele vai, o James O'Barr vai alternando a arte dele, é uma coisa mais bruta, né, mais para retratar as cenas de violência, e algo mais, né, mais delicado assim para mostrar os flashbacks, né? Então é muito bacana, muito, você sente aqui que tem todos esses sentimentos do O'Barr, né, que ele coloca aqui na HQ. É impressionante, é uma HQ, né, que eu sou muito fã, né, particularmente gosto muito de ter ela na coleção. E aqui nós vamos para outra HQ, essa aqui já é um pé na realidade mesmo, né, chamada Pílulas Azuis. Uma HQ do Frederick Peters, né, que é uma HQ autobiográfica, né. Ele conta aqui a história do momento em que ele se apaixonou por uma moça, mas, né, e depois acaba descobrindo que ela tem o vírus HIV. É uma situação onde ele não sabe muito bem como reagir, o que fazer, né? Tem todo aquele lance do preconceito, né? E ele vai, como ele é muito apaixonado por ela, ele ama muito realmente ela, ele vai procurar de todas as formas permanecer, né, com ela, né? É uma história bonita, né? Uma história com um roteiro bacana que te prende, que depois que você começa a ler,
você não dificilmente vai querer parar. Né? Não é uma história longa, tem ali um pouco mais de 180 páginas, acredito. E apesar do tema, né, digamos assim, um pouco pesado, ele vai por um caminho onde você não vai sentir essa melancolia tanto assim, porque ele puxa um pouco também para o humor, né? Ela tem um filhinho ali que ele vai contar um pouco da relação entre eles, né? Como foi se habituar a essa relação, como eles procuraram ajuda médica, né, para descobrir como eles podiam levar para frente essa relação, mesmo né, com ela portando o vírus, né, que a gente sabe que é muito perigoso, realmente, mas e aqui ele mostra que o amor deles, né, realmente foi mais forte e eles conseguem superar isso, né. Então, é uma HQ muito bacana para uma pessoa que não conhece, que não gosta de quadrinhos, que quer uma história assim um pouco mais, né, fora do universo de fantasia, de super-heróis e tal, essas coisas. Cara, isso aqui é um prato cheio, né, para quem gosta de romance também, e até um pouco de comédia. Sensacional, sensacional HQ. Né? Essas pílulas azuis aqui do título são os remédios que ela usa, né? Que ela toma para o tratamento dela. Né? Uma coisa bem simbólica aí. Então tá aí mais uma indicação, né, de um HQ fantástica que dificilmente você não vai gostar. Aqui nós temos, né, um verdadeiro clássico, né, de um gênio dos quadrinhos, que é o Will Eisner, com essa HQ aqui chamada Nova York, A Vida na Grande Cidade. Né? Esse aqui é um monstrinho, tá? Mostrando aqui para vocês o tamanho. Ela é uma HQ de mais de 400 páginas, mas é uma HQ que você lê e você nem sente o tempo passar, porque é muito, muito, muito bacana. Né? Tem a arte, a narrativa do Will Eisner, apesar né, de ser uma HQ clássica, você não sente o tempo passar quando você lê. Né? Aqui nós temos compiladas três histórias, né? Três graphic novels, digamos assim, do Will Eisner. Aliás, são quatro, na verdade são quatro, né? Quatro grandes histórias, quatro histórias ali do Will Eisner. Que, putz, cara, não tem nem o que falar muito do Will Eisner. Não, são três histórias, na verdade. Eu tô vendo aqui no índice, na verdade o índice que tem aqui, né? São três histórias. E, cara, é praticamente um estudo de como uma aula de como fazer quadrinhos, de como fazer uma narrativa gráfica, né? Como o próprio título já diz, as histórias se passam sempre em Nova York e ele vai retratando ali, né? Não somente pessoas, histórias de pessoas, né? Como também de objetos, né? De edifícios. A segunda história aqui é justamente chamada de O Edifício e é uma verdadeira obra-prima onde ele vai retratar ali, né, tudo o que acontece ao redor desse edifício, né, do título. E é espetacular, cara, espetacular. Ele vai contando a vida de pessoas que tiveram algum tipo de relação ou de acontecimento na vida delas, né, ali próximo desse edifício, né. E, mano, é sensacional, é tocante, né, é bonito, a narrativa do Will Eisner, a forma como ele vai contando as histórias, é sensacional. O cara realmente era um mestre, era um gênio dos quadrinhos, né? E temos as outras histórias ali onde ele vai retratando os tipos de pessoas que vivem na cidade, como elas se comportam, como a vida de algumas delas se cruza em algum momento ali, né? Romances, brigas, acontecimentos mesmo, às vezes mínimos, né? Que você acaba não percebendo, né? E que ele faz todo um estudo, toda uma observação ali na cidade, né? Para mostrar como Nova York, né? É ali escondida aos olhos de muitas pessoas. Cara, isso aqui é simplesmente
magistral. O Will Eisner é um cara, né, com uma narrativa perfeita. Se alguém quer aprender a fazer quadrinhos, a desenhar, a roteirizar, cara, tem que estudar o Will Eisner, porque o cara é um mestre. E a arte dele parece simples, mas, mano, cada página pode ser feito um quadro aqui, porque o cara é um gênio. Então é isso. Essas são as HQs que eu queria indicar para vocês, que não são da Marvel nem da DC, de super-heróis, né? E espero que tenham gostado, né? E que vocês procurem essas HQs aí em lojas online, sebos, né? Para que vocês possam entrar e conhecer o universo de quadrinhos. Desde já vou ficando aqui, valeu pela atenção, até a próxima.